a gente vê pessoas hoje em dia, de um modo geral, homens e mulheres que dizem eu sou totalmente a favor da inclusão, da diversidade, eu concordo que mulheres deviam estar ocupando esse lugar. Mas só a intenção ela não é suficiente, é preciso ter, e além disso. Olá, pessoal, eu me chamo Bárbara Rossato, eu sou jornalista aqui da STI e hoje eu vou apresentar para vocês o último episódio da série Girls from TI. Essa série de vídeos e histórias foram em homenagem não só à STI, que está completando 22 aninhos, mas também a todas as mulheres, tanto das áreas das ciências tecnológicas quanto de fora também. E hoje, para fechar com chave de ouro, é claro, nós temos o prazer de receber a nossa professora da UFRN, doutora Mônica Magalhães. A Mônica é atualmente vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação, Administração do CCAT, e é coordenadora da Comissão Especial de Engenharia de Sistemas Computacionais da SBC. Muita coisa! Bem, ela separou um minutinho do seu tempo para falarmos um pouco sobre a carreira das mulheres na TI. Olá, Mônica, tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom, vamos começar então o nosso papo, né? Mônica, você possui vários anos de formação, experiência, é extremamente qualificada. E nós sabemos que muitas mulheres não são incentivadas a seguir essas áreas, das tecnológicas, enfim, exatas. Mas como foi para você? Você tinha essa vontade desde pequena? Ela era nutrida pelo ambiente que você vivia? Você tinha, assim, essa vontade mesmo, né, de estar nessa área? Como que você desenvolveu essa vontade? Então, na verdade, eu tive uma infância e adolescência bem típica de criação, né, de criação como menina, com atividades de menina, só que eu sempre me interessei por essas outras atividades, não computação em si. Eu não tive, quando eu entrei no curso em graduação, eu não tinha tido contato com programação nem nada do tipo. Na minha época, isso não era tão difundido como é hoje nas escolas. Mas eu tinha interesse em ciência, em pesquisa, eu sempre tive esse fascínio. Então, quando eu era criança, eu ganhei um kit de química, que vinha os tubos de ensaio, porque eu tinha interesse já tinha interesse nessas atividades. E aí eu fui, na verdade, fazer a escolha do curso quando eu fui fazer o vestibular. E aí entrei dentro da área de exatas, que era uma área que eu sempre me senti, desenvolvi bem e senti que eu gostava. Então, matemática eu gostava muito, física, química. E aí a computação, na verdade, ela veio como um desejo de aliar tudo que eu gostava, inclusive porque eu gostava também de história, gostava de biologia. E aí, e agora? Como é que eu vou escolher se eu gosto de tanta coisa? Mas eu sabia que eu queria pesquisar, isso era uma coisa que eu tinha vontade. E aí, computação veio com esse sentido. Sempre foi, ainda é a profissão do futuro, né? Promissora, é bom em salários e nunca vai faltar emprego. Mas, além disso, também a questão de poder aliar qualquer outra área na computação. E, no fim das contas, foi o que acabei fazendo na pesquisa. Quando eu entrei na computação, eu comecei a fazer iniciação científica na graduação, e aí foi desenrolando, e hoje em dia eu faço projetos que aliam diversas outras áreas também, inclusive a questão social de gênero, de vulnerabilidade social, de minorias sociais, aliada à computação. Falando sobre projetos que você faz parte, enfim, o Women in Engineering, o Women in Engineering é o grupo do qual você faz parte e que tem o objetivo de inspirar mulheres e meninas a seguirem carreira nas tecnologias, enfim. Assim como promover uma rede de apoio e representatividade para outras mulheres. Como você acha que organizações como essa, que você faz parte e tudo, podem influenciar nessa área, nessa questão das mulheres na tecnologia? Então, assim, no mundo todo se faz estudos, falando principalmente da parte do Ocidente, onde se tem essa busca, em relação ao Brasil, que a gente conhece mais essa busca de entender o porquê que tem poucas mulheres nas áreas de tecnologias, engenharias exatas, né? E sempre, os estudos, eles sempre demonstram que envolve diversos fatores culturais, que vai desde a infância, né, até mesmo no próprio ambiente de estudo e trabalho.
E aí vai estimulando com que as meninas cheguem nas áreas, e quando elas chegam, o ambiente muitas vezes é tóxico, e elas, as mulheres, as jovens mulheres que estão tentando atuar na área, acabam perdendo o interesse, justamente porque não se sentem bem atuando naquele ambiente tóxico, muito permeado de, muitas vezes, assédio, de muita dificuldade, muito machismo, muita dificuldade em expor ideias, em poder dar a contribuição de fato. As mulheres acabam procurando outro lugar que elas se sentem mais à vontade para desenvolver seu potencial. E aí, com tudo isso, foram sendo criados esses grupos ao longo dos anos, e esses grupos servem justamente para poder formar essa aliança, essa cooperação entre mulheres na área, para que elas possam se sentir acolhidas e ouvidas em relação às queixas que existem dentro do ambiente de estudo de trabalho, para que elas possam pensar ideias em que elas, para justamente reduzir esse ambiente, essa misoginia do ambiente, então poder trabalhar juntas para criar formas ou lutar por formas de se trabalhar em ambientes mais livres de assédio, livres de machismo, e ao mesmo tempo que elas valorizam o trabalho umas das outras e possam não só, então é uma cooperação, uma rede de cooperação que serve não só para o acolhimento psicológico, né, mental dessas mulheres, para que elas possam pensar ideias relacionadas a como melhorar o ambiente, mas também ideias relacionadas à própria capacidade técnica delas, expor a capacidade técnica delas e, de fato, divulgar e poder crescer tecnicamente na carreira. E aí é isso que esses grupos acabam fazendo com que as mulheres consigam entender que elas vieram de um ambiente, de uma cultura que acabou cerceando a capacidade delas de demonstrar o potencial, muitas vezes porque ficam intimidadas, porque não conseguem encontrar o espaço para fazer isso, e às vezes não entendem o porquê. E esses grupos, eles ajudam a fortalecer essas mulheres e fazer com que elas se sintam mais estimuladas a continuar na carreira, a seguir e a lutar para que, dentro do ambiente que elas atuam, esse ambiente seja mais amistoso e sem toxicidade, né, para todas as pessoas, não só mulheres. E é isso que tem acontecido com grupos, tanto que promovem a participação de mulheres nas áreas dentro já das universidades, como para trazer meninas, jovens mulheres, para atuar, e outros projetos que são feitos com crianças, com adolescentes, é o que a gente tem encontrado e tem visto que tem ajudado a valorizar a participação dessas mulheres, elas entenderem que tem espaço na área para elas também, e continuar estimuladas a permanecer na área. Isso é muito importante, como você disse, a questão do machismo. O machismo, a gente sabe que ele pode se manifestar de várias formas, tanto de maneira explícita como até implícita, assim, num pequeno ato. Por exemplo, você tem alguma história, eu queria perguntar para você se você tem alguma história particular que você lembra, que você passou, que você pensou, putz, se fosse um homem, isso não teria acontecido. Tenho algumas, tanto minhas quanto relatos de outras pessoas, de outras mulheres que a gente acaba ouvindo e compartilhando, e alguns desses relatos com autorização, inclusive, de compartilhamento. Mas em particular, eu tenho, por exemplo, o meu curso de graduação que eu fiz, ele foi um ambiente tóxico. Na época, o que se ouvia era que meninas não são boas em matemática, não sabem programar, e que não deveriam estar fazendo um curso de tecnologia, entre outras coisas também, de que quando a gente tirava uma nota boa, ou enfim, ia bem na prova, ou conseguia, as meninas que conseguiam um estágio bom, acabavam ouvindo que tinha, o que é que você fez para ter conseguido isso, né? Então, isso eram sempre formas de duvidar da capacidade dessas mulheres, dessas jovens mulheres, e foi esse ambiente que eu estudei durante toda a minha graduação, durante parte do meu mestrado, durante o meu mestrado também, e não só eu, como diversas outras mulheres, tanto antes de mim, colegas que eu conheci, que foram minhas professoras, inclusive, ou que já eram professoras quando eu era estudante ainda,
como hoje em dia também, alunas minhas também ouvem essas mesmas coisas, e além, isso eu estou falando da parte que desestimula, não é nem da parte mais crítica mesmo, quando há, de fato, uma questão de assédio, que a gente precisa fazer a denúncia, mas falando do ambiente ser ruim de se trabalhar, né? Ser difícil de se trabalhar, com muitas piadas machistas, com muitas brincadeiras em relação à objetificação da mulher, do corpo. Então, as alunas que são mais bonitas, essa aluna é muito bonita para estar no curso, devia estar fazendo outra coisa. Então, todas essas... Eu fui permeada por esse ambiente que ainda hoje em dia existe para as alunas que eu acabo encontrando também, tanto no grupo que eu coordeno, como na universidade, de um modo geral, nessas áreas de engenharia, tecnologia. Então, mudando um pouco de assunto. Durante a pandemia, o interesse feminino na área subiu. Segundo o Banco Nacional de Emprego, só em 2021, a busca das mulheres por vagas de emprego na tecnologia da informação cresceu. Cresceu 22%. Mas os números ainda não são satisfatórios sobre a ótica da igualdade. Quais são os desafios que essas mulheres que estão chegando agora vão enfrentar? Falando em relação aos principais índices que a gente tem em estudos em diferentes países, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em relação tanto ao avanço da carreira das mulheres, em ocupar cargos de liderança, posições de liderança no espaço de trabalho. Então, a gente chama isso, é comumente chamado um termo importado, que é o teto de vidro, que é justamente a dificuldade. As mulheres, elas acabam não conseguindo ascensão na carreira, assim, na mesma velocidade ou até mesmo em postos que os homens ocupam, né? A gente encontra mais homens, mesmo em ambientes que tem mais mulheres, em empresas que tem mais mulheres, os postos de liderança, os cargos de liderança são ocupados em sua maioria por homens. E isso está muito relacionado então, essa ascensão é um dos desafios, e outra que também está muito relacionada com essa ascensão, inclusive, que é a questão da maternidade. A maternidade ainda é vista hoje em dia como um problema, mesmo que mais da metade da população mundial seja de mulheres com potencial a serem mães, pessoas com potencial à maternidade, ainda assim isso é visto como um problema. E faz com que tenha que se pensar em novas formas, né? Incluir a maternidade, na verdade, como algo que faz parte do cotidiano de metade da população mundial, que é um potencial de mercado de trabalho, de pessoas que vão ocupar o mercado de trabalho, que precisam ser inseridas com toda a sua totalidade, com tudo que elas têm o direito para exercer, de fato, a sua posição, o seu cargo. Então, a maternidade ainda é vista como um problema, fazendo com que as mulheres ou percam emprego, ou não consigam acessão, ou nem consigam ser contratadas por causa disso, porque são mães de crianças, por exemplo. Então, tem uma luta muito grande nesse campo. O espaço para mulheres trans também é um espaço ainda muitíssimo limitado em todos os setores e que precisa ser aberto, ser incluído. Então, quando a gente faz recortes, a tendência é a gente ver números ainda menores, mulheres trans, mulheres negras. Então, a gente precisa olhar para esses recortes também para poder entender onde é que está o problema e tentar achar solução. Inclusive, uma informação assim que eu lembro que eu vi na UFRN, inclusive, uma mulher trans falou isso, que cerca de 4% apenas das mulheres trans, não só na área de TI, isso não só abrange a área de TI, cerca de só 4% das mulheres trans têm carteira assinada. Isso é muito preocupante. A gente tem uma sociedade que ela afasta as mulheres das áreas de tecnologia, de exatas. A gente faz uma conexão até que inconscientemente de que as áreas de tecnologias exatas são masculinas. Como você acha que nós podemos mudar isso? É preciso pensar em soluções de diferentes
formas, porque o problema ele está em várias camadas da sociedade e também é cultural, então ele vai desde a infância, né? Não é um problema só da universidade, é um problema específico das empresas de tecnologia, por exemplo. Então, tem formas diferentes da gente pensar em soluções que precisam ser combinadas. Mas olhando para dentro das universidades e dentro das empresas, algumas formas interessantes de fazer isso é pensar em como aumentar a participação dessas mulheres nos grupos de pesquisa. Por exemplo, algumas agências de fomento já têm feito, inclusive na própria UFRN, a Propesc, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa, já tem divulgado editais que levam em consideração o período de maternidade das mulheres que estão concorrendo àquele edital. Então, a gente sabe que quando a mulher se torna mãe, aquele período inicial da maternidade é um período de menor produtividade no trabalho, porque o cuidado da criança, que requer a criança atenção, faz com que ela reduza a produtividade no trabalho. Só que o que acontece normalmente é que após esse período, as mulheres acabam não conseguindo mais retornar à sua produtividade anterior, aumentar a sua produtividade, porque elas perderam espaço. Então, elas estão defasadas na pesquisa. Se elas estão defasadas na pesquisa, é porque elas não têm mais produção para que elas possam conseguir novos projetos de pesquisa e recursos e bolsistas. E se elas não conseguem novos projetos, elas não conseguem avançar novamente nas suas pesquisas. Então, a gente já tem formas, por exemplo, através desses editais, de promover. As mulheres podem indicar lá que elas foram mães nesse período, 1 ano, se eu não me engano, 2 anos antes do edital, da data do edital, porque aí a forma de olhar a produtividade dessas mulheres é diferente do que se elas, se forem homens ou se elas não tiverem sido mães nesse período. Outras formas também é olhar para enxergar que existem mulheres na área, tem muito disso. A gente é minoria, de fato, não só social, mas é minoria em quantidade nas áreas de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, não significa que não existam mulheres capacitadas em volta, no nosso entorno. E a tendência, a primeira coisa é falar, não tem mulher que eu possa chamar para esse cargo, ou para essa palestra, ou para essa atividade, quando, na verdade, tem sim. Inicialmente, você pode ter que fazer um esforço um pouco maior, porque a gente já está acostumada a olhar, a pensar, as nossas referências de formação são masculinas. Um palestrante renomado que a gente quer convidar, ele é um homem, uma pessoa, alguém que a gente quer convidar para ministrar uma aula magna ou para realizar ou cooperar num projeto. Em sua maioria, a gente vai pensar em nomes de homens, mas, ao mesmo tempo, não é que as mulheres não estão ali, elas existem, né? A gente precisa ligar essa chave também de olhar, porque esses homens que hoje são palestrantes renomados, eles foram pesquisadores iniciantes no início. E tem mulheres pesquisadoras iniciantes que não são nem consideradas para poder começar a construir essa carreira. Então, a gente também tem que fazer esse esforço de trazer essas mulheres que já existem no nosso entorno para participar das atividades com a gente, e não só atividades relacionadas com, vamos falar sobre mulheres, sobre inclusão, que é super importante, mas também a parte técnica também. Tem muitas mulheres muito capacitadas que não são nem sequer questionadas, lembradas para poder serem trazidas para dentro do debate. Então, existe esse esforço. Dentro da academia e nas empresas é necessário ter esse esforço de buscar essas mulheres que já existem, inclusive, para que elas possam ocupar esses lugares e servir de inspiração para que jovens mulheres que estão entrando na área ou que já estão fazendo o curso consigam olhar para essas mulheres, poxa, se ela está ali, eu também consigo estar ali. A falta de representatividade dificulta muito nessa formação de nossas referências de ascensão. Se a gente não vê mulheres naquelas posições, a gente acaba achando que aquelas posições também não nos pertencem, aquele espaço não nos pertence. Então, é preciso fazer esse esforço, e é um esforço que não precisa só que mulheres façam. Homens também podem fazer, homens que querem participar da inclusão, da diversidade, eles também podem fazer isso do mesmo jeito que as mulheres podem. Agora, vou te contar uma história que eu acho, no mínimo, curiosa, que é, para finalizar, né, essa é a nossa última pergunta, que é de quando a primeira mulher foi enviada pela NASA ao espaço.
em 1978, a Sally. Anos depois da viagem, ela contou que os engenheiros da NASA, quando estavam fazendo os kits de higiene, perguntaram para ela se 100 absorventes eram suficientes para 6 dias. Enfim. Mais tarde, em 2019, a NASA cancelou uma viagem por falta de trajes femininos. Então, quer dizer, depois de todo esse tempo, uma das maiores organizações de tecnologia do mundo não se preparou para a inclusão de mulheres. Você acha que falta iniciativa das empresas na inclusão de mulheres e o que poderia ser feito para mudar isso? Falta porque esses exemplos são exemplos bem que demonstram bem, né, a dificuldade de pensar na mulher como parte do todo. A mulher ela é pensada como o outro. O homem é a figura principal, inclusive os próprios estudos científicos relacionados, por exemplo, à área de medicina, né, de biologia, por anos e anos eles foram feitos considerando como o homem como o ser principal, o ser humano principal de referência, e a mulher como o outro. Então, a mulher era como se fosse o homem com algumas características, com mais hormônios ou com uma capacidade reprodutiva diferente. Quando, na verdade, não. A mulher ela precisa ser estudada também na sua totalidade, não como o que é que falta na mulher que o homem tem, ou o que é que a mulher tem que o homem não é isso. Tem homens, estudos para serem feitos em homens, estudos para serem feitos em mulheres. Tem relatos, por exemplo, de estudos de efeitos colaterais de anticoncepcionais em homens. Como é que se estuda anticoncepcionais femininos? Como é que se estuda um efeito, né? Então, olhando assim, se o fígado do homem está ok, se o estômago do homem está ok, então é porque esse anticoncepcional não tem um efeito colateral. Isso eu acho que é antes dos anos 60. E isso demonstra como as mulheres sempre foram vistas como o outro. E isso acontece também nessa questão da NASA, é um exemplo clássico. A mulher, ela não foi estudada na sua totalidade, qual é a biologia da mulher, como é o corpo, o peso, a estrutura física da mulher, para a gente criar um traje apropriado. E sim, vamos ver qual é o traje masculino que dá certo nas mulheres. Então, primeiramente foi pensado no traje masculino. Nas empresas de tecnologia, isso acontece dentro da empresa e nas soluções também que a empresa pensa. Então, quando a gente não tem mulheres na empresa, ou quando a gente não tem diversidade de um modo geral, mulheres, sejam cis, sejam trans, homens trans, quando a gente não tem pessoas de diferentes etnias, de diferentes raças na empresa, a gente costuma ter um único olhar para aquela solução, o olhar daquele grupo, que é o que ele conhece como referência de mundo, né? Então, isso prejudica tanto o ambiente interno da empresa, como prejudica a criação de soluções inovadoras, porque não tem essa diversidade que permita que a criatividade, a experiência de diferentes grupos possa contribuir para a criação daquele produto. Então, estudos demonstram que a diversidade, quando ela é bem implantada nas empresas, ela gera lucro, porque gera produtos mais inovadores. E bem implantada quer dizer, não adianta só vou contratar uma mulher porque eu preciso de mais mulher na empresa. O ambiente precisa ser favorável para que aquela mulher possa exercer a sua capacidade técnica, o seu potencial completo ali. Vou inserir pessoas de diferentes etnias, vou inserir pessoas de diferentes raças, vou inserir pessoas trans. Não é só colocar dentro da empresa e deixar, porque a gente sabe que a cultura ela é cruel, pode ser cruel com essas pessoas, o ambiente pode ser racista, pode ser machista, e incluir essas pessoas não vai, de uma hora para outra, fazer todo mundo deixar de reproduzir, né, todo esse contexto machista, racista, cultural que a gente carrega. Então, tem que se trabalhar dentro da empresa para que essas pessoas realmente sejam incluídas ali dentro e o espaço seja diverso. E isso gera lucro quando acontece. E aí, o que é que pode ser feito é justamente, em primeiro lugar, as empresas, os ambientes de ensino, as instituições precisam entender o que é que naquela empresa, como é o ambiente daquela empresa, conhecer exatamente o que é que está acontecendo, como os funcionários avaliam, como os estudantes, os professores, as professoras, as estudantes avaliam aquele ambiente, o que é que está faltando para aquele ambiente ser um ambiente plural, diverso, em que todo mundo possa exercer completamente a sua capacidade.
Então, primeiro é isso, porque a gente sabe, existem informações genéricas de, o ambiente é machista, o ambiente é tóxico, o ambiente é racista, mas existem particularidades específicas para cada que acontece em cada empresa, em cada instituição, em cada região do país, em cada país. Então, esses estudos mais específicos, eles precisam acontecer. Em segundo lugar, a partir desses estudos, é preciso buscar pessoas, inclusive de fora da empresa, com outro olhar, de fora da instituição, de fora daquele grupo, e diversas, plurais, que possam contribuir para pensar em soluções. As soluções precisam vir desde soluções mais, inclusive, punitivas, quando a gente considera assédio moral e sexual. A primeira coisa, é preciso ter formas de lidar de forma justa com relação aos assédios, aos casos de assédio, e depois em relação ao comportamento cultural das pessoas. É possível criar formas de debates, de conversas, de conscientização, né, e também de inibir que aquilo aconteça. Então, ao fortalecer as mulheres, a elas entenderem, mulheres que participam de uma empresa, entenderem que elas vão ser acolhidas nas suas reclamações, faz com que elas tenham maior se sintam mais à vontade para denunciar ou para reclamar. Às vezes, um confronto se resolve ali mesmo, no ambiente. Uma mulher que olha para o colega de trabalho e diz: olha, o que você falou foi machista. E o colega de trabalho, que está apto, que entende, no lugar de ligar o mecanismo de defesa dele e dizer: mas isso é só uma brincadeira. Ele entende, sim, que ele pode ser machista, porque o contexto cultural ao qual todos nós somos criados é assim. Ele pode reconhecer e dizer: me desculpa, já vou encerrar com esse, não faço mais esse tipo de comentário, esse tipo de brincadeira. E se o ambiente for mais propício ainda, ele ainda pode buscar entender. Eu posso entender, você poderia me explicar, caso ele não saiba, não consiga entender, e aquela mulher esteja apta, interessada, na verdade, que apta ela vai estar, mas interessada em explicar, porque tem isso também. Algumas coisas, alguns diálogos, eles mexem muito com traumas que a gente tem, com dificuldades que a gente passou, e não necessariamente está todo mundo querendo explicar, olha, os seus traumas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ser respeitado, mesmo que naquele momento não consiga coordenar ou ter uma explicação que possa satisfazer. Mas é possível um ambiente em que o debate é amplo sobre isso, que se discute sobre isso, os homens vão estar mais dispostos a aprender e as mulheres vão estar mais disponíveis a poder explicar também. É muito comum a gente ver pessoas hoje em dia, de um modo geral, homens e mulheres que dizem: eu sou totalmente a favor da inclusão, da diversidade, eu concordo que mulheres deviam estar ocupando esse lugar. Mas só a intenção, ela não é suficiente, é preciso ter, e além disso, então tem muitas formas, tem muito material disponível, é possível buscar informação online, tem grupos que fazem isso, tem pessoas especializadas que podem dar essa informação. Então, ser um aliado na luta contra o machismo, a misoginia, o racismo, a homofobia, implica que você vai usar do seu tempo para poder buscar mais informações e, de fato, contribuir para o grupo ao qual você quer, que se considera um aliado. Não é só dizer que você concorda, suas atitudes precisam, de fato, concordar também. E tem muita coisa, tem muito material. Sim. Bem, com isso a gente vai ficar por aqui. Queria agradecer principalmente a professora Mônica Magalhães por separar um tempinho para falar com a gente e dizer que esse, infelizmente, foi o nosso último papo. Se vocês gostaram do nosso quadro, dá um like aqui para a gente saber que ficou legal, ou melhor ainda, comenta. Comenta o que você achou desse vídeo, dos outros também. Comenta o que você quiser. Bom, foi um prazer apresentar esse quadro e eu espero que tenhamos muito mais momentos como esse aqui. Esse vídeo vai ser disponibilizado tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, você pode ficar tranquilo, só acessar que vai estar lá. Muito obrigada, pessoal, e nos vemos por aí. Beijos. Mônica, tem uma coisa para dizer? Só agradecer novamente, acho que é uma iniciativa fantástica. Parabéns pela iniciativa e fico muito feliz em ter contribuído. Obrigada. Obrigada, tchau.